Graças a Deus que nos dá a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória. Pega a sua caneca com água. No final nós faremos o nosso ato profético. Graças a Deus. Hoje a nossa meditação é Jó, no capítulo 9. O versículo 1 e 2 fala assim, é o Jó, ele falando agora, ele confessando a justiça divina. Então Jó diz assim, então Jó respondeu dizendo, na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Jó lhe faz uma pergunta, como o homem se justificaria para com Deus? O argumento aqui então usado pelo Elifaz, lá 4,17, ele fala sobre isso também. Se o homem seria santo, mais do que Deus, se o homem seria perfeito. É Jó 4,17, você pode conferir. E aqui então foi um argumento que ele fez. Só que o Jó aqui, ele volta a argumentar acerca da santidade de Deus, da perfeição de Deus e a imperfeição do homem ou imperfeição do homem. E só que o Jó aqui, ele faz esse questionamento de uma forma diferente. Por quê? Porque o Jó, ele admite a sua natureza humana, a sua natureza falha, mas indaga ao nosso Deus, queridos, sobre a possibilidade do homem ser inculpável diante dele, do homem ser inculpável diante do Senhor. Isto é, mesmo em constante luta pela integridade e retidão, o ser humano por si mesmo não produz obras capazes de defendê-lo diante do tribunal divino. É por isto que a Bíblia diz, não há um justo sequer. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, ele destaca que o homem é justificado pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Jesus. Ele fala sobre a nossa justificação. Então, o Jó, nós vemos aqui que o tom da fala de Jó é de alguém que resistiu ao pecado e agora se sente injustiçado. Ou seja, ele resistiu ao pecado. A Bíblia diz que ele era reto, sincero, temente a Deus, desviava-se do mal. E de repente veio uma luta sobre ele. É isso que muitas vezes acontece quando o ser humano está passando luta. Porque muitas vezes ele fala assim, se eu fosse errado, estava certo eu sofrer. E quando a pessoa é íntegra, reta, sincera, temente a Deus, muitas vezes ela quer cobrar de Deus. Mas eu ando na sua presença. Essas coisas que muitas vezes acontecem conosco. A gente começa a sofrer e a gente começa a pensar, o que eu fiz errado? Mas eu não fiz nada de errado. Aí se fez errado, eu mereço sofrer, eu fiz coisa errada. Mas eu não fiz nada de errado. Então era essa questão, o homem sempre querendo se justificar. Olha, realmente, meu querido, minha querida, nós somos imperfeitos diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Somos justificados por Ele. Romanos 5:1, Paulo fala que Ele nos justifica. Por mais bacana que você seja, por mais espirituoso, espirituosa que você seja, por mais honesto e sincero, entenda uma coisa, só o Senhor Deus nos justifica. Não é por merecimento, é pela fé em Jesus Cristo. Por isso que a palavra diz que o sangue de Jesus lava, limpa, purifica o homem de todo pecado. Por isso que a palavra de Deus diz, não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tu e eu carecemos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, da bondade de Deus. Amém? Querido Deus e Pai, que esta palavra possa ir de encontro na necessidade daquele que ouvir.
Aquela pessoa, papai, que talvez não enfrentando lutas, batalhas, dificuldades, e muitas vezes questiona por que ela está sofrendo, por que ela está passando isso, por que ela está passando aquilo, por que ela está vivendo esta ou aquela situação. Mas que a tua graça seja sobre esta vida, meu Deus. Que ela entenda que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Que ela possa entender que o Senhor nos ama, independente se estamos melhores dias da nossa vida ou não. O Senhor nos ama. Que essa palavra seja recebida por quem está bem, mas que ela seja recebida também por quem está vivenciando um momento difícil. Amém? Pode beber água. Não se esqueça, somos justificados pelo nosso Deus. Olhe que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão maravilhosa do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Um beijo no teu coração e viva Cristo. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória.